Nós vamos começar a edição de hoje do Tempo News falando de chuvas. Na zona da mata de Minas Gerais, a situação é preocupante. Em Juiz de Fora, a prefeitura confirmou mais de 18 mortes em decorrência de deslizamentos e desabamentos provocados por temporais. Em Ubá, o governo de Minas apontou 7 mortes. As equipes de resgate continuam as buscas por lá por pessoas desaparecidas. Lembrando que esse número, gente, ainda varia muito de acordo com os levantamentos que vão sendo divulgados, que vão sendo atualizados, né? A gente trouxe dados para você divulgados aí no final da tarde. Ao menos cerca de mais de 30 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e 4 em Ubá também. Lembrando que atuam nessas buscas cerca de 500 agentes entre bombeiros militares, defesa civil e também policiais militares. E ainda, segundo o balanço do Corpo de Bombeiros, 200 pessoas estão desabrigadas e 400 desalojadas, isso na cidade de Juiz de Fora, no município de Juiz de Fora. Mais de 130 ocorrências foram registradas, quase 100 pessoas resgatadas com vida. Já em Ubá são 14 pessoas desabrigadas e 46 desalojadas. 74 casas foram destruídas na cidade de Juiz de Fora, ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. E mais de 4.000 casas estão sem energia. Pelo menos no final da tarde, essas casas estavam sem energia. E de acordo com o governador Romeu Zema, geradores estavam sendo levados de Belo Horizonte para a cidade de Juiz de Fora para tentar resolver aí essa situação. A chuva, gente, provocou o transbordamento do rio Paraibuna, que é o principal curso d'água do município de Juiz de Fora. O episódio gerou alagamentos em comércios, imóveis próximos e também afetou ali o trânsito na região, né? Imagens aéreas dimensionam a elevação do nível da água. A gente pôde ver hoje algumas imagens do antes e depois desse rio Paraibuna. Agora, inclusive, se você está vendo aí na tela, imagens lá da cidade de Juiz de Fora. O vice-governador Matheus Simões, ele sobrevoou a área um pouco mais cedo, mostrando aí todo esse cenário assustador. Agora sim, imagens do rio Paraibuna. Olha a quantidade de água, o quanto esse rio, quanto a água subiu ali, né? E segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, desde ontem choveu 209,4 milímetros. Isso em um fevereiro marcado por um volume bem acima da média, né? Também de acordo com o município, o acumulado mensal chegou a 589,6 milímetros. É muita água, né? O que representa um valor 247% acima da média histórica, que é de 170 milímetros. Em Ubá, gente, as imagens também impressionam bastante, principalmente no centro da cidade, né? Moradores registraram desmoronamentos ali, inclusive de um imóvel. Essa imagem circulou bastante hoje, as pessoas ficaram até impressionadas, né? As ruas, como a gente está mostrando aí para vocês, ficaram alagadas, veículos foram arrastados pelas águas. Tudo isso, né, a gente registrou aí, as pessoas registraram, vídeos circularam nas redes sociais também. O prefeito da cidade de Ubá, que é o José D'Amato, ainda durante a madrugada, ele já pedia ajuda para a população da cidade. Pessoal, 3h30 da manhã, estou aqui juntamente com o meu vice-prefeito, Cabo Rominho, o vereador Renatinho. São pedido, deputado federal Reginaldo Lopes, ajuda o Ubá está na enchente aqui, ó. Está inundada a cidade de Ubá. Está arrasado, Reginaldo. Presidente Lula, ajuda a gente. A cidade precisa do apoio do governo federal. Nosso deputado estadual Noraldino Júnior ajuda a gente. Governador Romeu Zema, vice-governador Matheus Simões. Todo mundo, vice-presidente Geraldo Alckmin, senador Rodrigo Pacheco, Carlos Viana, todos os senadores, Cleitinho. Gente, a cidade de Ubá está arrasada. Tá bom. Olha ali, ó. 3h30 da manhã, hoje é o jeito que tá, né, Rominho? Nicolas Ferreira, é agora que nós precisamos de sua força, meu amigo. Todo mundo, pessoal, ajuda a gente, aqui, todo mundo. Cidade tal. Todo mundo. Quem puder ajudar o Ubá, agradece muito. A cidade foi arrasada. A maior enchente da história dela. Ajuda a gente, pessoal, olha aqui, ó. Olha a situação que tá. Nós contamos com o apoio aí do governo federal, do governo estadual. Um abraço, gente, tamo junto. 3h30 da manhã, o prefeito já mostrando imagens ali da cidade alagada, né? Lembrando que isso aí
Essas imagens são de Ubá, na Zona da Mata. Agora, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, ela assinou um decreto de calamidade pública para o município. E pelas redes sociais, Margarida afirmou que a situação é a mais triste que ela já enfrentou e que a cidade está em luto pelas vidas perdidas. Hoje é o dia mais triste dos meus 5 anos e 2 meses de governo. Porque é o dia em que nós temos que registrar pela primeira vez perdas de vida decorrentes desses fenômenos climáticos, deslizamentos de encostas. Nós até aqui a gente conseguiu chegar antes. Mas hoje, ontem, infelizmente, foi tanta raiva que nós tivemos o solo encharcado, nós tivemos essa tristeza inqualificável, perda de vida. Até o momento são 15, entre adultos e crianças, irmãos e irmãs nossas, que infelizmente não resistiram a essa tempestade. Então eu quero, em nome do município de Juiz de Fora, fazer chegar às suas famílias o nosso abraço, vamos apoiar tudo que a gente puder. E nesse momento eu estou decretando luto oficial por 3 dias, em memória de todas essas pessoas em Juiz de Fora que ontem perderam suas vidas. A prefeita da cidade, Margarida Salomão, também recebeu equipes dos bombeiros e da Defesa Civil para avaliar a situação que foi classificada como uma catástrofe. Estamos aqui, prefeita, desde a tarde da noite, né, por volta de 22 horas, entraram as primeiras ocorrências de soterramento. Assim que a gente verificou o cenário, foram empenhados aí várias guarnições, vários bombeiros foram empenhados aí de sobreaviso. Muita dificuldade também de chegar no quartel para poder apoiar nas ocorrências, mas todos chegaram. Já está presente, nem de fora, é a tropa do batalhão especializado de atendimento a desastres. Estamos com reforço de tropa de Barbacena, de Além Paraíba, também reforçando o efetivo aqui do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, dando o nosso máximo ali para atender todas as ocorrências. Posso dizer que todas as ocorrências de soterramento tem bombeiro presente no material. E é um trabalho conjunto aí com a Defesa Civil Municipal, com a Polícia Militar, tem todos os órgãos de segurança pública também, a Guarda Municipal também do município. Todo mundo em apoio aí, somando esforços para a gente conseguir atender o máximo de pessoas possível. Eu quero agradecer aos bombeiros que desde ontem de madrugada nós estivemos aqui juntos na sala de crise da Defesa Civil. Muito obrigado a vocês, muito obrigado por esse deslocamento que estão fazendo. Nossa situação de fato é muito grave. Então, todos esses reforços que vocês estão nos oferecendo são muito necessários e muito bem-vindos. Eu preciso registrar, prefeita, que é uma coisa que eu sempre falo. Cheguei há pouco tempo na cidade, o Luiz Fernando está aqui. É uma defesa civil altamente competente, profissional, muito organizada, mas o que aconteceu essa noite foi algo surreal, algo fora aí do que a gente consegue realmente prever e trabalhar. Então agora é realmente trabalhar na resposta. Em 51 anos o Paraíba não se arrecada. Tivemos um deslizamento no Morro do Cristo. Eu passei agora pelo legado Maciel, está dando medo. Então é a cidade inteira. Não é só as áreas, é a cidade inteira. Então precisamos de todo mundo. Muito obrigado. E diante dessa situação preocupante, a prefeita Margarida Salomão também conversou hoje com o presidente Lula por telefone. Presidente, Querida Margarida, situação difícil. na tua querida ponta do Rio querida. Sim, presidente, eu vou acompanhar meu bom. Pois é, uma situação difícil. Diga. O Paquinha já está mandando gente aí, o Falquinho também, sim, já está indo por aí, viu, querido? Sim, meu querido. Por peso do nosso apoio. Eu tenho absoluta convicção disso, presidente. Muito obrigado. Quando foi a tua foto? Foi ontem, presidente. Ontem, no fim da tarde e pela madrugada. Choveu nada menos que 186 milímetros de chuva em 4 horas, presidente. Destruindo a cidade.
Uma coisa terrível. Olha, eu tô imaginando, olha, eu vou levantar a mão, querida. Pois não vou jogar essa bola. Toda a nossa vontade é dar, viu? Muito querido, muito bem, muito obrigado, querido presidente. Boa viagem, Deus. Muito obrigado, presidente. O presidente Lula anunciou o envio também de equipes para auxiliar no resgate às vítimas e também busca por desaparecidos após a tempestade. Em uma publicação nas redes sociais, Lula, que está em Abu Dhabi, informou que determinou o envio da coordenação da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde e também da Defesa Civil Nacional aos municípios mineiros afetados aí pela chuva. A gente destacou uma parte ali desse post do presidente Lula, portanto, em uma rede social, né? Ele fala ali o seguinte, já reconhecemos o estado de calamidade de Juiz de Fora, que será publicado no Diário Oficial da União ainda hoje, né? Lembrando que esse post foi mais cedo, portanto, antes da publicação, e seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige. Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e também o suporte aí à reconstrução. E segue ali esse post ali com mensagem de solidariedade do presidente Lula aos mineiros aí afetados por essa chuva. As equipes, gente, lembrando, trabalham, segundo o presidente da República, em regime de alerta máximo e em permanente contato aí com a Defesa Civil Mineira. Ainda de acordo com a União, 8 técnicos especialistas do Grupo de Apoio a Desastres, né, foram enviados à região para um primeiro acolhimento às vítimas e também às prefeituras. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, está na cidade de Juiz de Fora e ele, inclusive, concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde e afirmou que caminhões com ajuda humanitária estão sendo enviados para a cidade mineira. Assim como outros tipos de ajuda também, Zema adiantou que o Estado vai antecipar recursos financeiros a que o município tem direito para dar suporte aí às prefeituras. Todas as prefeituras de Minas têm recursos a receber do governo do Estado e nós estamos fazendo a antecipação de um ano de todas as verbas, inclusive de Juiz de Fora, para que as prefeituras tenham um recurso suplementar num momento como esse. São 38 milhões de reais para a prefeitura de Juiz de Fora, mais de 8 milhões de reais para a prefeitura de Ubá, governador, desses adiantamentos já apurados. A gente ainda está vendo se consegue adiantar alguma outra verba de políticas específicas de saúde. O governador mineiro ainda reforçou o diálogo com o governo federal sobre a Zona da Mata Mineira. Recebi já ligação de ministros do governo federal que se dispuseram também a estar contribuindo nesse momento extremamente triste, e o diálogo é permanente. Com certeza, numa segunda etapa, não agora, o governo do estado dará todo o apoio àquelas prefeituras que quiserem para nós fazermos um levantamento, porque existem verbas federais para reconstrução de vias, de pontes, etc., assim que esse trabalho for feito. Mas isso é coisa para daqui 15, 30 dias ainda. O momento agora é de ajuda humanitária. Romeu Zema segue amanhã para visitar a cidade de Ubá, cidade vizinha ali a Juiz de Fora. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, pediu que as pessoas não ignorem os alertas da Defesa Civil e deixem áreas de risco. Mais uma vez, nós precisamos da colaboração da população. O pedido é para que até que a situação se normalize e a chuva interrompa, quem não precisa sair de casa, não saia de casa. Não vá a bairros que estão com problemas, ajude seu vizinho. Não precisa deslocar para ajudar o outro bairro onde houve deslizamento. As nossas equipes estão mobilizadas, são quase 500 homens neste momento empenhados, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Defesa Civil e, obviamente, do Corpo de Bombeiros, que tem sozinho quase 100 homens empenhados. Então, a gente conta com a colaboração da população nesse momento, para que a gente possa tentar acalmar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, mas dar suporte para aqueles que estão sem casa nesse momento. Pois é, cerca de 70 imóveis foram totalmente destruídos após as enchentes, que atingiram esses municípios. Estimativas iniciais do Corpo de Bombeiros indicavam que ao menos 440 pessoas estejam desabrigadas ou desalojadas. Esses números vão mudando ali no decorrer do dia, no decorrer da situação. E com a dimensão da tragédia, o governo de Minas também anunciou o luto oficial de 3 dias. Nós ouvimos agora há pouco a prefeita de Juiz de Fora falando do luto no município. Matheus Simões também anunciou esse luto hoje de 3 dias, portanto, aqui em Minas Gerais. Bom,
Nós estamos aqui na bancada hoje recebendo o repórter de cidades, Gabriel Rezende, repórter de cidades aqui de O Tempo. O Gabriel também que está acompanhando toda essa situação em Juiz de Fora, lá na cidade de Ubá, e ele que tem mais atualizações para a gente. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Muito boa noite, Síria, muito boa noite também a todos os espectadores. Uma pena que numa situação como essa, né, esse luto simbólico de 3 dias decretado em todo o estado, ele chega até a ser simbólico, né? Porque a gente sabe que uma reconstrução de cidades como o que aconteceu em Ubá e Juiz de Fora vai ser um período muito mais longo, e a gente está falando num número atualizado de cerca de 40 desaparecidos ainda, né? São famílias que ainda aguardam uma resposta, aguardam ainda um desfecho, né? De onde estão os parentes. A gente espera que as buscas sejam conduzidas e que as famílias tenham uma resposta o mais breve possível, né? A gente trouxe alguns dados aqui para dimensionar, a gente que é daqui da região metropolitana. Foram cerca de 200 milímetros, né, em poucas horas, entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Para você ter uma dimensão, aquela típica chuva lá de 1000 anos que teve em 2020, que causou sérios estragos em Belo Horizonte, está falando de uma chuva de 170 milímetros em um dia, né? Então foi um volume consideravelmente maior ainda do que aquela chuva que tivemos aqui em Belo Horizonte. Acho que isso dimensiona um pouco o estrago causado em Juiz de Fora e também em Ubá. São dados que de fato impressionam. A gente está vendo as áreas de resgate que são feitas ali. Nossa equipe de reportagem, nossa repórter Letícia Bernadette, junto com o nosso fotógrafo Alex Jesus, estão em Juiz de Fora. Essa é uma região do bairro JK, onde pelo menos 30 pessoas foram afetadas, 10 delas foram socorridas ainda de manhã com vida. Outras 13, até a última edição que tivemos acesso à nossa equipe, estavam desaparecidas. Foram 7 corpos recuperados nessa região, e a gente tem acompanhado o drama familiar das famílias que vão permanecer nessa área ao longo da madrugada, tentando encontrar algum indício, né, dos parentes que ali estão. Fora também todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, a gente sabe a expertise que a nossa equipe aqui em Minas Gerais tem em lidar com esse tipo de desastre. Agora, Gabriel, vocês que estão fazendo essa cobertura lá no portal, né, na equipe de cidades, a Letícia que está lá acompanhando, quais são os relatos que estão chegando para vocês, que a Letícia tem conversado com pessoas, de moradores, de pessoas com crianças? Eu vi, inclusive, que ela trouxe hoje à tarde uma matéria de uma idosa também, que teve a casa alagada, né? Imagino que são muitas situações que estão chegando para vocês no decorrer do dia, né? Infelizmente, situação muito triste. A gente sabe que muitas das vítimas são crianças, pelo menos 5 crianças, a gente já tem a confirmação que estão dentre as 22 pessoas que já morreram em Juiz de Fora. Somados os dados aí de Ubá, nós temos mais 7 mortes, são pelo menos 29 mortes. Então você imagina que os relatos são os mais tristes possíveis, e uma tragédia que a gente, há alguns anos, a gente não via de tamanha repercussão em Minas Gerais, né? Somados as 11 mortes que já tínhamos nesse período chuvoso, a gente já está chegando a 40 mortes, né, confirmadas, que esse é o maior número, ou seja, a gente já tem um período chuvoso mais letal dos últimos 5 anos. A última vez que a gente teve um número tão elevado de mortes no período chuvoso foi em 2019, naquele ano foram mais de 70. Então acho que esses dados dimensionam bastante assim, o impacto que essa tragédia causou e vai causar ainda, infelizmente, a toda essa população da zona da Mata Mineira. Agora, Gabriel, hoje durante a entrevista coletiva, o vice-governador Matheus Simões falou que as pessoas têm procurado bastante informações sobre como ajudar, como enviar dinheiro, mantimentos, água, cobertor, roupa. As pessoas querem colaborar. E ele chamou atenção para as pessoas que lá em Juiz de Fora eles vão começar a organizar tudo isso, né, mas que as pessoas procurem os servas e fiquem atentos fiquem atentas em relação a golpes, que a gente sabe que, infelizmente, numa situação triste e preocupante como essa, mesmo assim as pessoas ainda usam para fazer golpes, né? Fica a dica, né? Você que quer ajudar, primeiramente, né? Esse momento agora é mais de uma ajuda humanitária, mas sempre fiscalize, olhe os canais oficiais, o Instagram da prefeitura, as redes sociais do governo também. Então é sempre importante ter essa atenção redobrada para sempre consultar os canais oficiais. E vale um alerta também, só para a gente fechar sobre essa questão também, que é a previsão de chuva para os próximos dias. Então, dentro desse cenário, vale também um alerta, que também é feito pelo Simões, para que os alertas de chuva não sejam descartados, principalmente para quem mora em área de risco.
dados estimam que mais de 130 mil pessoas vivam em áreas consideradas de vulnerabilidade em Juiz de Fora, então fica esse alerta para os próximos dias, pelo menos até sexta-feira, a previsão de chuva forte em Juiz de Fora, então que os alertas de chuva não sejam descartados, que a população também tenha um cuidado redobrado com essa questão, para evitar que novas, óbvio que a gente não jamais, né, culpando as pessoas, mas também vale esse alerta para todo mundo, a gente aqui da região metropolitana também, porque a gente tem visto um período chuvoso com chuvas acima da média histórica. É isso mesmo, receber um alerta, não ignora, gente, porque às vezes a gente pensa assim, não vai chover tanto assim, a situação está controlada, mas não ignore, não é à toa que a Defesa Civil já envia essa mensagem, né, dizendo ali que tem algum tipo de risco. Bom, você falou de previsão, a gente vai conversar agora com a meteorologista, mas antes eu quero te agradecer muito por participar conosco aqui do Tempo News de hoje. Toda a cobertura completa segue atualizada lá no portal de O Tempo, né, Gabriel? Perfeito, eu agradeço o convite, uma pena que numa situação tão triste como essa, mas a gente segue empenhado em fazer toda a cobertura relacionada a esses desastres, as atualizações mais recentes vocês podem consultar com certeza em otempo.com.br. Bom trabalho para você, Gabriel. A gente segue por aqui e agora a gente vai conversar com uma meteorologista, porque, de fato, hoje muito se falou nas redes sociais, essas chuvas podem ser atípicas, o que está acontecendo? É algum fenômeno especial? Para a gente entender melhor, nós vamos conversar agora, então, com a meteorologista Andréia Ramos, a quem eu já dou as boas-vindas, boa noite aqui, seja bem-vinda ao Tempo News para falar em um momento triste como esse, mas eu quero saber o seguinte, hoje muito se falou sobre esse alerta de chuvas para a zona da mata. De fato, esse alerta continua, Andréia? Muito boa noite. Infelizmente, uma situação realmente muito triste. Primeiramente, desejo aí os pêsames a todas aquelas pessoas, né? Foram mais de 20 aí falecimentos, então é um momento muito complicado. E, de fato, a gente ainda tem aí previsão, tem bastante umidade na atmosfera e com o aquecimento vai dando esse potencial, essa severidade de chuvas para os próximos dias. Tem a tendência, inclusive os institutos, tanto o IMET como o CEMADEM, já colocaram alertas, tem um alerta de chuva, de acumulado de chuva para os próximos dias, começou hoje, vai até o dia 27, então vai aí ao longo da semana, e também além de acumulados de chuva, que são aquelas chuvas que ocorrem em um primeiro momento fraco e depois vai intensificando, e também pode ocorrer em forma de pancadas. Então está dentro dessa tendência, e também tem um alerta para chuvas intensas. Então tem esses dois tipos de alerta, as pessoas têm que ficar atentas. O acumulado de chuva está pegando mais o leste de Minas Gerais, mas quando você vê as chuvas intensas, que também vai desse período do dia 24, que é hoje, vai até o dia 27, ainda mantém essa tendência de chuvas, até porque você está com estabilidade, o calor, a termodinâmica, tem uma frente fria que está um pouco estacionária ali no oceano, então ela dá esse suporte de umidade, e para os próximos dias aí tem até uma tendência de umas ACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, ainda não está confirmada, mas pela configuração, porque você está tendo transporte de umidade vindo da Amazônia, o aquecimento, e essa frente que está aí posicionada, ela está no oceano, ela não está sobre o estado, mas está sobre o oceano, ela vai dando esse suporte da umidade, que em conjunto com o aquecimento, proporciona essas nuvens de tempestades, e aí você tem esse perfil de previsão para os próximos dias ainda de chuvas. Olá, boa noite, Luciane aqui de Brasília. A senhora já falou um pouco sobre as causas dessas chuvas de agora, mas a gente tem algumas situações em alguns períodos muito específicos de chuvas fortes, de enchentes pelo país. Agora atingiu essa região de Minas Gerais. Eu queria que a senhora explicasse um pouco por que a gente tem, em alguns períodos muito específicos, essas chuvas desse porte, desse volume, que terminam em tragédias, como a gente viu no dia de hoje. Existe alguma forma, eu sei que depende muito da natureza, né, mas existe alguma forma de precaução, por exemplo, que possa ser feito por pessoas específicas que trabalham, por exemplo, nessa área? Tem também a questão de meio ambiente, mas como que a senhora avalia essa questão? Olha, Luciane, o meteorologista, ele sempre que trabalha com previsão do tempo, sempre tem um monitoramento do tempo, ele é de uma forma constante. Mas vamos lembrar, a gente está no verão, o verão ele começou em dezembro, ele vai até março, é a estação mais chuvosa,
quando se compara com as demais estações. Então, você já sabe que o verão, ele vai proporcionar chuvas no Brasil como um todo, como você bem relatou, estamos também no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia também proporcionou, hoje foi muita chuva no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Você tem essa combinação, essa umidade que favorece, você tem um aquecimento, porque o verão é isso, é calor, umidade, pancada de chuva, é bem tradicional, e você tem sistemas que atuam durante o verão, que o caracterizam como um período mais chuvoso, lembrando que janeiro e fevereiro são os meses com mais chuvas, quando a gente olha a distribuição sazonal dos meses em relação à climatologia. Então, janeiro e fevereiro são os meses mais chuvosos, nós estamos aí com um período de praticamente indo para uma situação de instabilidades, até porque você não tem o efeito do El Niño, nem a Laninha, ela está muito fraca e de fraca intensidade, e aí você está indo justamente com uma tendência de atuação de nenhum e nem outro. E com isso você mantém a característica da estação. Então, a estação do verão, ele tem isso, ele tem essa convergência de umidade que sempre vem da Amazônia, que forma esses corredores de umidade. Você tem o próprio aquecimento, o Oceano Atlântico também está aquecido, a incursão de frentes frias, tanto é que você tem, se olhar uma carta sinótica, que é uma carta, tipo uma fotografia que o meteorologista tem como apoio na observação e no monitoramento, você vê que tem uma frente fria aí estacionada no oceano, próximo da região sudeste, que dá esse suporte de umidade também para essas áreas, e com isso, quando você tem um alongamento desses sistemas que provoca essas linhas de estabilidade, você tem um rápido desenvolvimento de nuvens de chuva e que proporciona essa severidade. Então, o verão é isso, o verão ele tem essa tendência. E por que está chovendo tanto nesse verão justamente de 2025, 2026? Nós tivemos 3 anos de aquecimento, foram 3 anos aí praticamente com influência do El Niño. 2023, 2024 e 2025 foram os anos mais quentes já registrados, sendo que 2024 foi o pico. Então, essa combinação com esse aquecimento que está havendo, justamente nessa fase que nós estamos no verão, que é o período de chuvas, proporciona toda essa situação que nós estamos vendo, Lu. Agora, Andréia, quais medidas, eu acredito, preventivas você recomendaria para evitar ou pelo menos para minimizar situações em situação de chuva extrema como essas que a gente tem visto aí na zona da Mata Mineira, deslizamento de terra e tantas outras tragédias, hein? É impressionante mesmo. Olha, como já até foi falado, fica atento aos avisos. A Defesa Civil, ela sempre tem um monitoramento, ela sempre passa alerta, e as pessoas realmente entenderem que esse período é chuvoso e que pode proporcionar esse tipo de condição de tempo e essa severidade. Uma vez que o ideal é estar em um ambiente seguro, mas a gente não sabe qual é o ambiente seguro, porque uma casa próximo de um morro pode proporcionar deslizamento e pode proporcionar essas enxurradas que nós estamos observando nas imagens. Então, independente de qualquer coisa, se sentir que está numa situação de risco, ligar para a Defesa Civil, 199, ou mesmo Corpo de Bombeiros, 193, e ficar atento, porque essas condições ainda vão estar presentes. A gente ainda tem chuva aí, a última semana de fevereiro, mas segue com chuva, pelo menos até aí durante a semana. Março ainda é um mês de chuva, e olha, por estarmos aí numa tendência da estação está com essa característica, março também vai ter chuvas. Então, é claro que em alguns momentos vai parar, mas intensifica, até porque as condições meteorológicas durante o verão é de chuva. Então, as pessoas têm que ficar realmente atentas a essas observações, evitar transitar, se recebe o aviso, ou mesmo se fica ciente que vai ter chuvas, evitar ir para locais que possam realmente provocar esse tipo de situação e ficar em qualquer lugar, mas desde que seja com segurança. Você bem disse que nós estamos no verão, que é uma tendência natural de chuva. Agora, eu já ouvi muito nas redes sociais as pessoas falando o seguinte: a gente espera mais chuva em janeiro, no início, ali nos primeiros 15 dias do ano. E aí vem esse registro, esse temporal agora em fevereiro, com dados aqui que chamam a atenção, mais de 500 milímetros, inclusive, de chuva registrado. Tem isso de fato, Andréia? Janeiro realmente chove mais, ou não tem nada a ver? A gente está dentro do período ali de verão, pode ser janeiro, pode ser fevereiro, tem essa separação?
Olha, quando a gente olha a distribuição sazonal, que é aquelas chuvas ao longo do mês, climatologicamente, janeiro e fevereiro sempre são os meses mais chuvosos, isso é fato. Isso está na climatologia, é um estudo que você leva em consideração 30 anos de dados e aí você obtém essa sazonalidade e no qual você detecta que janeiro e fevereiro são realmente chuvas. É a condição, porque como eu comentei, o verão ele está sendo esse ano mais chuvoso, ou mesmo ele está respondendo às características dele, porque está uma conjunção de fatores associados. As ACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, ela sempre dá uma chuva de 3, 5 dias. Essa última que aconteceu, para você ter uma ideia, ela começou dia 4 e terminou dia 11, então ela ultrapassou o tempo dela. Por quê? Porque o ambiente está úmido e está aquecido. Então, essa combinação de calor e umidade, e não termos a influência de um El Niño, porque o El Niño ele sempre muda a circulação da pressão, da temperatura, e isso afeta realmente diretamente a questão de chuvas, ou mesmo a distribuição de chuva ao longo do verão, que é a estação mais chuvosa. Mas quando você não tem, e você está indo para um equilíbrio no qual você não tem nem, até está atuando uma laninha, mas de fraca intensidade e curta duração, mas de qualquer forma, é esperado que no verão você tenha essas chuvas, é esperado que em janeiro e fevereiro você tenha essa quantidade de chuvas, até porque quando você olha a climatologia, são os meses com maiores valores de chuva. Você comentou de Juiz de Fora, foi interessante porque ali caracterizou um evento extremo. É isso que está acontecendo. Nas últimas décadas, até mesmo a ONM, que é a Organização Meteorológica Mundial, ela coloca que, independente das pessoas acreditarem ou não em mudanças climáticas, mas 2 fatos estão acontecendo, que é o aquecimento. Então você teve os últimos 3 anos mais quentes já registrados, isso quem está dizendo é os dados, é a medição, a partir da medição você tem essa constatação, e a frequência e o aumento de extremos climáticos. O que são extremos climáticos? São justamente isso. Para você ter uma ideia, eu fui olhar a estação meteorológica do IMET, de Juiz de Fora, choveu em 10 horas, que começou por volta das 5 da tarde, foi uma chuva fraca, menos de 1 milímetro, e já no segundo horário, no segundo acumulado já foi para 20, aí intensificando, chegando a quase 170 milímetros, 150 milímetros. E a climatologia do mês de fevereiro, ao longo de todo o mês, é justamente isso, é de cerca de 170 milímetros. Então, em 10 horas, choveu o que se espera por um mês. É claro que eu não... acumulando os últimos dias de chuva, já ultrapassou essa climatologia. E isso caracteriza um evento extremo. Então, nessa situação, essa quantidade de chuva que ocorreu em poucas horas, em pouco menos de 8 horas, intensificou e classificou como um evento extremo. E é isso que a gente está vivenciando nos últimos tempos. Você vê aquela nevasca que aconteceu ali nos Estados Unidos, essas chuvas, a questão dos incêndios florestais aumentando, ondas de calor, ondas de frio. É um fato que está acontecendo, isso é de forma mundial, é o aumento dos eventos extremos e o aquecimento, e isso favorece, infelizmente, essa condição de severidade no tempo, como nós estamos observando. Hoje, durante a entrevista coletiva, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Andréia, ele falou de equipes, né, que vão ser enviadas de outras cidades, de outras regiões mineiras, para reforçar os trabalhos da Defesa Civil na cidade de Juiz de Fora e ali nos municípios da região também. E aí ele citou que vão ser enviadas equipes do sul de Minas e também da região do Triângulo Mineiro, e não da capital mineira e do entorno ali da região metropolitana de Belo Horizonte, porque também há uma previsão de chuvas, há previsão de muita chuva aí para essa região. O que você pode falar para a gente para Belo Horizonte, para cidades que ficam na região, ali, região metropolitana? A recomendação é de alerta também para os próximos dias? Exatamente. O alerta de chuvas intensas, para você ter uma ideia, está pegando todo o estado de Minas Gerais. Então, é claro, com uma maior severidade justamente nesses pontos, do centro ao sul do estado. E ainda tem, até mesmo por essa questão dessa convergência de umidade, com essa estabilidade proporcionada por essa frente fria que está ali estacionária, que está mantendo esse fluxo de umidade, até mesmo o aquecimento que ocorre, o estado todo está com essa tendência de chuvas, e olha, eu não diria nem só Minas Gerais, mas também o Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, na parte norte do estado, até por conta da característica, da condição de tempo que está prevalecendo, essa umidade elevada, com essa tendência de formação de linhas de estabilidade, e uma vez que forma a linha de estabilidade,
potencializa a formação de nuvens convectivas, que a gente chama como cumulonimbus, que é uma palavra técnica, e essas nuvens, ela tem aquele desenvolvimento, tanto na horizontal como vertical, que vai proporcionando chuvas. Então, tem que ficar o Estado atento, saber fazer essa distribuição de uma forma adequada, porque o aviso ele está atuando, ele já começou e vai até o dia 27, então tem que ficar realmente muito atento a essas questões, até porque a previsão está indicando ainda muita chuva. Ok, Andréia Ramos, meteorologista. Andréia, mais uma vez, muito obrigada, viu, por estar conosco aqui no Tempo News de hoje, nos ajudando a entender um pouco mais todo esse fenômeno, toda essa chuva aí que está atingindo não só Minas Gerais, como você bem disse, mas outros estados brasileiros também, mas especialmente a zona da Mata Mineira, que infelizmente a gente está noticiando aí essa tragédia que aconteceu na madrugada de ontem para cá. Boa noite para você e até uma próxima. Até uma próxima e boa noite a todos.